Olá, eu sou Sâmia Oliveira e esse é o podcast 40 Pode Mais. Esse podcast, ele é fruto de conversas entre mulheres, conversas nem sempre muito agradáveis, mas são conversas sempre prazerosas, porque é o momento onde a gente compartilha muita coisa. Ele nasceu de uma vontade muito grande de expandir tudo que falamos entre nós. Ele nasce de um olhar generoso, ele nasce de um lugar de não julgamento, ele nasce. Eu estou falando muito de nascimento, porque, Ju, que eu estou falando muito do nascer. Bom, porque hoje a gente vai falar de um assunto que a gente domina e não sabe nada. A gente vai falar de maternidade, entre desejos e decisões. Porque a gente cresce entendendo que a maternidade é uma coisa natural, mas ninguém fala com muita honestidade sobre os desafios e as renúncias que é viver isso. E a gente está muito feliz de estar podendo participar aqui e contar um pouco das nossas histórias, né? Das nossas experiências como mãe e não mães, né? Não é isso, Camila? E hoje temos duas convidadas muito especiais. Nossa grande amiga Dani Assunção, que é minha amiga já de muitos anos, nossa amiga de muitos anos, né? Acho que é a primeira amiga da minha vida, da minha história, e uma mãezona, uma pessoa linda. Eu acho que esse tema combina muito com ela. Obrigada. Eu realmente mesmo que tenho que agradecer esse convite, sabe, por trazer aqui esse tema e discutir com vocês, discutir com o especialista que é a Poliana, e as meninas que a gente está sempre conversando sobre isso, né. Então fico muito grata. E eu sou Daniele, eu sou a mãe de Tiago e sou a mãe de Catarina, e mais uma vez obrigada, meninas. Bem-vinda. E nossa outra convidada também muito especial, nossa psicopedagoga Poliana Branco, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Poliana. Muito obrigada, gente. Eu sou psicopedagoga. Eu estou realmente muito feliz em estar fazendo parte desse momento aqui, para a gente falar um pouquinho a respeito da maternidade, da minha maternidade, e acompanhe a gente. E agora a gente começa o podcast 40 Pode Mais. Tu leu tua cartilha direito, Dani, da maternidade? Conta aqui a bula, a receita, me Não conta. veio o manual, sabe, não sabia para quem reclamar, para quem reivindicar, mas não veio nenhum manual. É engraçado, Camila, falando que a gente se conhece há tanto tempo e realmente, de fato, é muito tempo. Eu acho que tem 30 anos que a gente se conhece, vou Por ter que aí, entregar. Um pouquinho mais, eu acho. E aí Camila acompanhou a minha primeira gravidez, que foi aos 15 anos. Tu lembra, Sim. Camila? Que momento aquele, não foi? Foi. Chorei. Chorou demais. Lembrou a música do Calbil, mas eu não vou cantar. Mas imagina uma gravidez aos 15 anos, né? Então, assim, eu já peguei dos 15 anos, já a primeira gravidez, e depois eu peguei aos 33, eu acho, que é a minha segunda filha, que é a Catarina, né? Então, assim, são duas visões, são duas perspectivas, são duas experiências totalmente diferentes, né? E as duas muito loucas, né? É uma Dani para depois ser uma outra Dani. É uma, né? Era uma Dani menina, né? Uma Dani ainda criança. Eu lembro da gente, assim, ainda muito jovem, com muito medo, assim, dessa gravidez. E como a gente era muito, muito, muito juntas, né, Dani? Então eu vivi esse medo junto com ela. Mas deu tudo certo. E tá aí Tiaguinho para contar a história. Tiagão, que agora é Tiagão, enorme, lindo. E a Catarina, né? Nossa princesa. Nessa situação aí, a gente tem duas mães. Teve uma mãe adolescente que viveu todas aquelas dores de adolescentes e um medo, e teve aquela mãe já experiente daquela fase, que imagino não tenha sido fácil. E aí tem uma mãe que ela é mais experiente, que acolhe melhor essa nova gravidez, essa nova criança. E eu acho isso engraçado, porque a gente costuma dizer assim, eu criei os meus filhos todos iguais. Não importa se foi 2 ou se foi mais, mas não é, porque ali a gente tem várias vivências ao longo da nossa vida, a gente vai construindo experiências. Então, o primeiro filho teve uma mãe, o último já vai ter outra mãe, até porque o último também tem essa questão dos irmãos, né, que vai pegando, e aí também a sociedade vai mudando. Apesar de ter uma essência, mas tem mudanças que se alteram ali nesse caminhar
da nova mãe para cada um novo filho que vai nascendo. É o que eu falei, né? Somos diferentes o tempo inteiro e não tem como a gente, não tem essa fórmula, essa bula e dizer se funcionou com o meu filho, vai funcionar com esse outro aqui também da mesma forma, né? Eu não sei se tem o jeito certo, a fórmula certa, né, da gente tratar ou falar da maternidade, porque cada pessoa, cada experiência, cada vivência. E cada filho, né, tem uma cara. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. O do meio, que é o Antônio, e o Joaquim, eles têm personalidades, são os que moram comigo, porque a Malu já casou, já saiu de casa. Eles têm personalidades completamente diferentes. Assim, eu até brinco, eu digo assim, se eu for pedir uma água pro Antônio, eu vou falar assim, Antônio, traz uma água pra mamãe. Ele vai chegar lá com todo aquele jeito dele, que ele é mais lento, sabe? E ele é muito mais metódico, assim. Aí ele chega, mas mãe, você quer água gelada, quer água natural? Enquanto ele tá indagando, o Joaquim chega, pega, mãe, sua água. Entendeu? Então, são personalidades totalmente diferentes. E aí você também é aquela faz mãe. de diferente um com o outro? Pois é. E aí, E aí, como explicar, não é? Porque a gente estava falando agora há pouco, e quando a Dani falou que engravidou aos 15, e aí depois aos 33. Eu pensei exatamente no que a Poliana falou. Falei, meu Deus, 2 mães. Quando a Poliana falou 2 mães, eu fiquei, que bom que a gente conectou. Como é interessante, será que isso também não influencia nos meninos? Uma mãe influencia de um jeito. É engraçado também E a outra mãe de eu outra. falar sobre isso, porque aquela época eu tinha 15 anos, eu estava acabando a minha puberdade, de entrar nesse período. E agora eu sou uma mãe que estou entrando na perimenopausa. Então, assim, foram 2 momentos de maternidade muito, muito Chocantes, né? quase caóticos às vezes, sabe? Porque, assim, se eu estou na perimenopausa agora, minha filha está na puberdade, então são ebulições hormonais muito grandes, né? Então, tem hora que eu estou chocada com alguma coisa, ao mesmo tempo ela também está, sabe? Então, assim, como é que a gente equaliza isso? Como é que a gente vai equalizar? E não tem receita, não tem. Então, é mais aprendizado. Então, assim, é eterno aprendizado, é constante, é o tempo todo, é adequar-se, é empatia, é o tempo todo isso. Só que nem sempre tu reúne condições para isso também, né? Acho que é importante falar também. Eu isso, porque às vezes- observo mães que chegam o tempo todo para mim. Mães que eu conheço, mães que são desconhecidas, que a gente está ali só naquele momento, mas todas têm um X, todas têm uma coisa que é igual, que é a vontade de acertar. Todas as mães que eu tenho contato, elas têm vontade de acertar. Tem os erros? Claro que tem, porque como vocês estão falando aí, nenhum de vocês tem a fórmula. Mas eu olho para todas as mães assim que eu conheço e que eu conheço mais de próximo, são muito corajosas. Então, todas vocês aqui que decidiram ter filhos, vocês são muito corajosas, porque eu não tenho essa coragem até hoje, não tenho assim esse instinto, mas, por exemplo, a Samia quando me falou que estava grávida, eu fiquei chocada, nossa. Eu lembro! Né? Como assim, tudo? Porque a gente tinha a nossa vivência, né? E aí saiu uma super mãe. E aí, de novo, veio outro filho, Juliana também, que são mais próximas, né? Então, assim, são pessoas que eu realmente admiro. E me pergunto, gente, como é que a pessoa dá conta de ter filho, de trabalhar, de se arrumar, de sorrir? Eu não sei se eu teria isso, né? De fazer tanto. A gente também não. Foi muito engraçado tu lembrar disso, porque realmente a gente tinha 20, a gente tem a mesma idade, né? Eu tinha 20 e poucos anos, hoje o Pedro está com fazer 21 anos. E aí eu lembro demais, assim, porque parecia que a Poliana falou assim, meu Deus, assim, ela não disse isso, mas estava escrito no rosto dela, meu Deus, é doida. Tipo assim, e agora, né? Ela falou assim, eu falei pra ela e ela, tu tá grávida? E eu, tô. E ela, sabe? E eu falei, vai dar certo, não sei como, né? E aí dá, né? E esse negócio de tu falar que eu sou uma supermãe, que tu acabou de falar, eu não sei, eu fico muito lisonjeada com isso, né? Claro que eu fico, né? Mas eu acho que eu fico muito mais assim quando os meus filhos dizem isso, porque eles externalizam mesmo de verdade. Porque eu acho que eles é que me dão essa certeza, sabe? De
Mas mesmo sabendo que eu erro pra caramba, sabe? E eles também sabem disso. Mas pelo menos eu tento ter um diálogo com eles sobre isso. Meu filho já é um homem, né? Meu filho já tem 21 anos. Eu não trato meu filho como criança. Não é. Meu filho é um homem que já tem que assumir as responsabilidades dele. E ele sabe a mãe que ele tem, né? Então, eu acho que também a relação, ela é muito a construção. Ela é muito a construção. E que é difícil pra caramba, porque ainda tem essa questão que tu falou aí, hormonal, ainda tem muita coisa, tem o nosso emocional, tem o que a gente traz de como a gente foi educada, é toda uma desconstrução por trás disso, né? E que não é fácil, gente. Não é fácil. É uma pessoa que pensa diferente da gente. E a gente tem que ter esse cuidado, porque são os nossos filhos, mas é um indivíduo também, né? E que eu tenho uma filha de 10 anos, mas que ela vai crescer. E aí a gente cai nessa, assim, a gente fica o tempo inteiro, não sei se vocês fazem isso, essa pergunta, se a gente está fazendo a coisa certa. Para, Exatamente o que Poliana falou agora, né? Essa pontuação aí, o meu filho está crescendo, minha filha está crescendo. Quando eu tenho uma mãe que é desconhecida ali para mim, aí eu falo, olha, eu vou relatar uma pessoa, ver se a gente está falando da mesma pessoa. Porque a criança, longe da mãe, ela tende a ter um comportamento. E, às vezes, perto da mãe tem um outro comportamento, quando está dentro de um ônibus tem outro comportamento, porque nós somos assim. A gente muda o nosso comportamento e todo mundo muda o comportamento quando está longe dos pais. A gente tenta, quando vai crescendo, ter esse mesmo comportamento, tanto lá quanto cá. Então, eu vou falando, minha filha. Realmente esse é meu filho. E tem outras mães que já ficam espantadas. Não, mas em casa não é assim. Eu imagino que seja melhor dar essa liberdade para aquela pessoa, porque o filho é uma pessoa que está em desenvolvimento. Então, eu imagino que seja melhor dar a liberdade para aquela pessoa ser quem ela é, na frente da mãe, na frente do pai, em todos os ambientes, para não ter surpresas que às vezes são desagradáveis dentro da escola, em outro ambiente. Então, quando vem essa coisa de não vou criar que nem minha mãe me criou, porque às vezes foi muito presa aquela coisa, e que tenha mais uma relação não de uma grande amizade, mas de grande confiança, porque a mãe ela tem que ter o lugar de mãe, o pai tem que ter o lugar de pai, e ali todo mundo vai se encaixando nos seus lugares. Um não toma o lugar do outro. E nem sempre dá para ser a amiga, mas enquanto mãe, ter o olhar de mãe e ver que tem um ser humano ali crescendo. E aí não vai ficar assim eu acho que não fica tão pesado, nem para o filho, nem para a mãe. Acho muito importante essa relação, porque traz esse caminho mais aberto, mais tranquilo, para que eles tenham esse acesso a essa mãe que pode, de uma certa forma, acolher e quem sabe sendo amiga também, mas sem perder a sua posição de mãe, sem perder a sua autoridade. Eu acho que isso é muito importante, porque o que a gente mais vê, que são mães que sabem muito pouco dos filhos, porque eles têm tanto respeito que têm medo. Né? Eles confundem o respeito com medo. E dá para respeitar e confiar, não é verdade? Sim, é verdade. E algumas crianças vêm e falam para mim, tia, não fala isso para minha mãe, senão minha mãe isso, minha mãe aquilo. Já tem realmente um pavor de a mãe estar sabendo de algum comportamento. E realmente isso aí é muito prejudicial para o todo. Para o ambiente doméstico, para quando saem de casa, para a aprendizagem, para esse crescimento familiar que a Sâmia falou no começo, né? Que realmente tem que ser uma construção. E essa construção ela não pode ser baseada no medo. Ela tem que ser baseada na confiança, no respeito, do respeito da mãe para com o filho e do filho para com a mãe. Que assim vai ser melhor. Eu queria entender profissionalmente como é que isso é tratado, né? Porque a gente sabe que no nosso cotidiano a gente já entendeu que não é algo fácil, mas, por exemplo, para uma mãe que não tem um acompanhamento com um psicólogo, com um psicopedagogo, né? As coisas, obviamente, se tornam
mais difíceis, né? Porque administrar o nosso sentimento para entender o sentimento do filho de outra pessoa e tal. Como que isso é tratado? Por exemplo, quando uma criança chega e diz: tia, não conta isso para minha mãe. Obviamente, tu tem uma conversa com a mãe dessa criança, né? E aí, como é que tu, enquanto profissional, tu chega nessa mãe e diz assim: olha, acontece isso, assim. As mães, algumas mães aceitam isso, entendem isso, ou dizem: não, eu crio o meu filho do jeito que eu quiser. Assim, como é isso, né? Como é isso? A maioria das mães, eu percebo agora que a maioria tem abertura, né? Antigamente não, né? Logo que eu comecei a atuar com a psicopedagogia, não tinha tanta essa abertura. Mas hoje as mães, elas estão mais dispostas a entender. E teve um caso que me marcou bastante, de uma mãe que ela falou assim: tu me ensinou a ver o meu filho. Foi tu que me ensinou, com uma palavra mínima que eu falei para ela. Então ela começou a observar aquele filho não como um filho, mas como um ser humano que estava crescendo, né? E que hoje ele é um menino lindo. E tem também aquela mãe: não, isso aqui eu não vou aceitar de jeito nenhum. E aí fica o quê? Fica massificando, tornando cada vez mais pesado aquela relação, aonde a gente está ali atuando com a psicopedagogia, que é a aprendizagem, e a criança sente bastante medo, porque ela já sabe que a mãe vai exigir um resultado. E não é esperar, é realmente exigir um resultado. Mas aquele resultado, ele tem um tempo para aparecer. E quando a mãe tem esse entendimento: meu filho vai aprender, minha filha vai aprender, a criança, ela realmente ela fica tão leve, ela fica feliz. Mas quando tem aquela pressão, a gente percebe: nossa, eu tenho que ajudar essa criança a não apanhar, eu tenho que ajudar essa criança a não ouvir coisas ruins em Para casa. não sofrer nenhum tipo de castigo, Exatamente, né? não Uma penalidade, uma sofrer punição. isso, porque tem isso também. E aí, como que essa mãe ela é orientada? Falando com respeito, né? Porque também cada um tem a sua forma de pensar, não está ali julgando nem o certo nem o errado, mas mostrando como é que se dá o processo de amadurecimento do cérebro, como é que está desenvolvendo aquele cérebro para ter aquele entendimento daquela criança e também o entendimento da mãe. Quando a mãe realmente entende, aí parece que a mágica acontece. Aí fica realmente muito, muito bom de trabalhar com a família. Algumas a gente consegue mais rápido, outras demoram um pouco mais, porém nunca desistir. Pelo menos eu penso isso, eu nunca desisto da aprendizagem de nenhuma criança. Então essa aí seria a fórmula que a gente procura. O vasinho mágico. Eu também nem vou dizer que é uma fórmula, né? Eu acho que a fórmula seria o amor, porque pelo menos quando eu atuo como psicopedagoga é o amor, né? O amor, ele está ali em primeiro lugar porque é o que eu amo fazer. Então, quando eu coloco um pouquinho desse amor, talvez eu esteja ali alterando uma fórmula que, na realidade, às vezes a gente mexe só numa estrutura familiar e aí depois dá tudo certo. Pronto. E isso. a busca dessa mãe pela ajuda já demonstra esse amor. O que acontece, talvez, é que ela esteja ou canalizando esse amor para outro lado ou não sabendo desenvolver. Mas a partir do momento que ela busca uma ajuda profissional, já demonstra que ela realmente está querendo aprimorar aquela relação Sim. e o entendimento a respeito do Uhum. filho. né? Só o buscar realmente já começa assim, nossa, eu realmente tenho que, já ouvi tanto, vou buscar. Eu preciso entender. né? Agora tem mais não, que na primeira vez que a gente fala, é isso, e aí realmente a coisa acontece. Como eu tenho vários casos de que a mãe ouviu apenas uma vez e hoje as crianças estão aí brilhando. E é isso que eu quero para cada criança que chega para mim. Eu quero que cada criança realmente, eu digo assim, olha, um dia eu vou te olhar e eu vou ter que levantar a cabeça porque eu vou te ver alto, mas não é porque tu vai estar mais alto do que eu. É porque realmente tu vai conseguir galgar um bom lugar, tu vai ser uma boa pessoa. Não a pessoa rica de dinheiro, mas uma pessoa rica de valores e que pode contribuir para a sociedade, né, e tornar a sociedade um ambiente mais prazeroso e saudável da gente estar. Então eu faço isso através da psicopedagogia. Muito bacana, é muito bacana. Maravilha. E a gente Acho que a gente precisa de ti um pouco. porque a gente tem os super desafios de, por exemplo, ser mãe de adolescente, né, Dani? É. Que é
Ser mãe de adolescente é realmente um desafio muito grande, né? E vocês sabem disso, que vocês também já passaram ou passam por isso também, né? E aí, eu nem vou falar que eu tô na perimenopausa, porque já basta ser mãe de adolescente, já basta, né? Independente da idade que eu tivesse, já seria um desafio, né? E aí, a minha filha, por exemplo, eu estava contando agora para a Juliana que amanhã eu já tenho um problema para resolver na escola, porque a minha filha, de algumas divergências, neurodivergências, uma que ela tem é que ela é TDAH. E aí, as escolas adotam esse discurso de que é inclusiva, só que na prática, às vezes, não acontece isso, né? E aí a gente acaba vendo situações que a gente fica, meu Deus, né? Como E se não aí, bastasse. é claro que a gente tem que ir à escola, que a gente tem que reclamar, e amanhã é um dia que eu vou ter que ir à escola para esclarecer algumas situações, né? Para a gente alinhar algumas situações, né? Para que o processo de aprendizado dela não seja tão doloroso, porque, por exemplo, uma criança com TDAH, ela não vai fazer uma prova de 15 questões discursivas com 15 linhas em uma só questão, por exemplo. É necessário adaptar, porque uma inclusão não é só colocar a criança dentro da sala de aula, olha, essa escola é inclusiva. Não é assim que funciona, né? Tem um processo metodológico que é aplicado àquela criança, né? Ainda bem que tu falou a respeito disso, né? Eu atuo em escola e atuo também fora da escola. Então, eu vejo o ambiente familiar e vejo também a escola. E o que eu sempre peço para todas as famílias que chegam, gente, a gente precisa realmente se unir. A escola, às vezes, ela realmente passou batido, às vezes passa, né? Então, vem a mãe e tem aquela conversa franca, honesta, sem raiva. Vamos, como é que a gente vai adaptar melhor para a Catarina? Vamos fazer dessa forma, porque às vezes a criança TDAH, ela consegue, às vezes ela consegue sim. Porém, tem todo um antes para ela estar ali agora. Enquanto ela não está conseguindo, aí realmente ela precisa daquela adaptação. Mas quando a mãe chega com aquele, vamos nos unir, vamos ser parceiros, porque também deve ter um profissional por trás, né, que faz esse acompanhamento de uma criança TDAH. E ali fica família, o profissional o terapeuta com a escola. Aí a gente vai olhar a Catarina olhando para cima, porque ela vai brilhar onde ela tem que brilhar. Né? Então, chega assim com essa leveza. Não, com certeza, até porque o objetivo disso é que ela fique bem, né? Então, assim, você já chegar de uma forma chateada, que tem uma tendência a ser chateada. Mas a gente não pode surtar. Mas eu vou chegar lá lindamente. Ai, flores, né? E aí, por quê? Porque eu também tenho receio que ela possa sofrer alguma retaliação. Então, assim, eu penso também nela, né? Não vou dizer que não é possível de não acontecer. Pode acontecer. E como eu não estou lá na escola com ela, então eu prefiro poupá-la. Assim, eu até digo assim, ela nem está sabendo que eu estou aqui. Eu prefiro que ela nem saiba. Entendeu? Para que não haja esse ruído entre ela e a direção e a coordenação. Espero que essa escola não seja uma escola real, porque nos dias de hoje isso não é permitido nem se pensar sobre a respeito disso, da criança sofrer retaliação. Porque pelo menos enquanto eu, psicopedagoga de uma escola, eu vou em busca de todo o possível, que é cabível dentro da lei, né, do país, que faça com que aquela criança aprenda. Isso prevalece aquele sentimento de mãe, né? Assim, de ficar preocupada. Não, já pensou se ela sofre algum tipo de retaliação? Sim. Pode estar inevitável, totalmente fora de cogitação, mas eu vou pensar nisso, Pode porque a ser gente só uma vai. preocupação Preocupação de mãe, materna. né? Né? Tá, sim. Eu entendo Isso perfeitamente. sempre vai acontecer. É isso mesmo. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa. Sim. Você não é mãe, Não. né? Nem tem vontade de ser. Até o dia de hoje, é o que eu sempre falo, gente, até o dia de hoje, não. Né? A gente não vai dizer nunca que é muito tempo, mas por enquanto, não. E acha que tem espaço hoje para a mulher dizer que não quer ser mãe? E livre de julgamento? Olha, eu pelo menos nunca senti nenhum tipo de preconceito. Minha família não me educou para ter filho, nem para não ter filhos. Ninguém nunca disse. Minha história com 11 anos eu decidi que não seria mãe. Né? Então, assim... Com 11 anos?
Com 11 Verdade, anos. gente. Foi. Sério? Nossa. Sério. É. Com 11 anos, eu decidi, eu não vou ser mãe. Mas eu não sabia que essa decisão ia chegar hoje aqui com 47 anos. E está permanente, e não mudei de ideia, e não tenho nenhum arrependimento. Mas por que isso? Eu não sei, cada hora é uma desculpa diferente, mas... mas Fato é, né? em resumo é porque não A quero. gente brincava muito juntas, né? E aí eu lembro da gente muito criança e a Poliana falava isso. Eu não vou ser mãe, eu nunca vou ser mãe, não sei o quê. E aquilo, para mim, eu acho que nem fazia sentido porque a gente muito criança, eu falava assim, eu nem sei se eu quero ser, se eu não. Eu não pensava, eu não sei se eu vou ser ou se eu não vou ser, porque eu achava que não era uma Era decisão. um assunto alto demais pra ti, né? E ela já dizia isso, a gente muito criança mesmo, ali brincando com bonequinho de papel. Boneca de papel. Aham, isso. Que a gente passava horas de nossas vidas brincando de boneca de papel. E ela falava isso, mas nas nossas brincadeiras a gente construía as Sim, nas famílias. brincadeiras tinha. Esse aqui é a mãe, não sei se na brincadeira. Esse aqui é o pai, né? Mas ela falava isso. Eu não sei se as bonequinhas davam trabalho para ela. Gente, mas eu acho que uns 10 anos de idade, eu acordava de madrugada para dar a mamadeira de uma boneca minha. Eu saía com essa boneca para passear, eu fazia tudo que uma criança precisa. Não me diga. Eu fazia festa de aniversário, fazia o batizado. Então, eu fui mãe das minhas bonecas, Pronto. que já deram trabalho demais, certo? É tipo assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, Juliana, tu não casou? Eu disse, já casei, separei e tudo mais, já fiz. Agora tu não é mãe, já fui. Engraçado que eu também nem casei ainda, né? Até hoje, eu não sei também, né? Mas teve um rapaz que a gente estava se relacionando e o fato da gente ter se afastado foi eu ter dito que eu não queria ter um filho. E para quem realmente tem um sonho de ter um filho, não pode, essa relação não ia funcionar, né? Então, assim, e para mim tá tudo certo, tá tá tudo. Mas eu te acho muito responsável nesse sentido, sabe? Porque quando tu fala assim, eu não quero, não sei o quê, eu acho que isso traz muita coisa. Porque ser mãe, né, gente, traz muita responsabilidade, né? A decisão de ser mãe, né? Não é a decisão De ter um filho, É. mas ser a mãe. Então, assim, é uma responsabilidade. A gente sabe, quando a gente se mobiliza, que a gente vai fazer uma viagem juntas. A dinâmica da maternidade em volta. Não é assim, eu vou viajar, vou arrumar minhas Adoece. malas, vamos. Vou A gente está em embora. viagem, a filha dessa daqui liga porque está com a garganta inflamada, com não sei o Quase quê. todas Tudo as acontece. vezes. Então, assim, nós temos os nossos Instagrams, a gente está lá viajando linda e maravilhosa, mas ninguém entende a dinâmica por trás do que é uma mãe para poder se organizar para viajar, sabe? Não é? Eu penso que não seja só se organizar para viajar, mas como eu falei, né? Para fazer tudo. Tudo. Eu tô falando de uma coisa básica que a pessoa vê a gente feliz ali naquela hora, mas não entende toda a dinâmica que é por trás. E é por isso que eu tô falando dessa tua decisão. Porque ela é uma decisão que ela tá da hora do acordar até a hora de dormir, sabe? É porque não é Não tem uma folga. Não é uma renúncia de algo simples. Então, assim, é difícil sustentar, não é? Essa coisa que muitas vezes, ou até quase sempre, vem de uma questão cultural, não é? A mulher nasceu para ser mãe. Então, sustentar isso é muito corajoso, É corajoso. é responsável, é forte, não é? Então, isso realmente impacta. E ao A mesmo gente- tempo que levantar questões assim que não são tão positivas sobre a gravidez também é um tabu, porque essa daqui não gosta de ser mãe, essa daqui não. E isso é um tabu e é preciso ser dito, porque é maravilhoso ser mãe. A gente ama nossos filhos, mas não quer dizer que a gente não passe nossos perrengues, não quer dizer que a gente não tenha nossos problemas, nossos desafios. E isso diariamente, às vezes, é cansativo. Às vezes a gente sente. Né? Muito. Então é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar Desde a mais também. gravidez, né? Desde a Porque a gravidez, assim, pra mim, por exemplo, apesar de eu ter engravidado 3 vezes, são 3 meninos, mas a gravidez pra mim era um negócio muito chato, porque eu ficava muito pesada, muito inchada, era muito incômoda, não dormia direito. Mas pra mim também não dava pra falar, eu não gosto de estar grávida,
Porque a própria sociedade vai te exigir, né, uma... Que é um momento lindo. Ah, e não, esse é um pleno. momento lindo, nada. É um momento muito chato, pelo menos para mim. Era um momento bem chato, eu ficava doida para parir logo. O pessoal antigamente chamava o estado interessante, né? Eu não lembrava disso, eu confesso, mas agora eu lembrei do Tá, estado não é do meu tempo, eu vi algumas pessoas falar. Olha O que estado interessante. E aí a gente já vestia aquela roupa, né, do estado interessante, então não dava pra gente falar qualquer coisa, assim. Né? Hoje, se a gente não quiser fazer, as novas grávidas, gestantes, não quiserem fazer um book para postar, né, é um absurdo, porque o certo é você romantizar, né? E quem gosta, maravilha, mas quem não gosta não precisa. E aí né? depois do parto, vem noite sem dormir, Cólicas. cólicas e dores e amamentação e dor nas costas e o peito que racha. Quer dizer, como é que a gente vai romantizar isso aí, né? Eu pensava em tudo isso, né? Quando eu era criança, eu sabia que tinha isso, porque se eu já estava cuidando da minha boneca, e eu acordava de madrugada para cuidar de uma boneca, e eu acordava porque eu queria. Minha mãe nunca disse para eu acordar, não acordar nem nada, mas a minha... Vai acordar, vai lá, Exatamente. tua boneca tá chorando. Não tinha. Minha brincadeira realmente com a boneca foi intensa, né? Então eu ficava pensando assim, gente, tem um ser humano que eu vou ter, que ele vai chorar e vai ter que acordar realmente, e vai ser todos os dias, não é só no dia que eu quiser. E não né? é na hora Então, que tu quer. Exatamente, porque isso vai acontecer. Então, assim, eu sempre pensei no passo a passo de uma maternidade. Eu olhava como é que o corpo da mulher ia ficar, né? Nossa, eu acho que eu não tenho coragem para isso, porque eu imagino que tenha que ter muita coragem para ser mãe, não para ter um filho. Porque muita gente tem um filho, faz uma doação, não quer sustentar aquele papel de mãe. Então, eu acho que tem realmente às vezes que ter... não pode também. ou às vezes também não pode, né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, vocês são muito corajosas, né? Eu estava outro dia com a Samil, gente, a Isabel é tão educada, meu Deus, porque realmente é. E eu vejo as filhas da Juliana, que eu queria que uma fosse modelo, Sempre. porque sempre falando, tem que ser modelo, mas é uma grande cantora, né? Que também... E assim, acompanhei um pouco, né, da trajetória da Catarina, passando por todos os seus desafios, né? Não posso falar muito a respeito dos teus filhos, né? Mas assim, o que eu vejo de vocês, essas pessoas que vocês estão deixando aqui no mundo, que vocês estão trabalhando para serem boas pessoas, essas pessoas irão contribuir para a sociedade, irão contribuir para que seja melhor, porque vocês estão fazendo isso. Com as dores e lutas que vocês estão dizendo, com renúncias e com apegos, com disponibilidade, com amor, com, às vezes, a chateação. Mas eu acho que o mais importante é isso. Tem um ser humano que está ali crescendo e ele vai ser bom para a sociedade, ela vai ser boa para a sociedade. Porque se não for dessa forma, do que adiantou ter essa semente, né? Eu acho que esse é um dos medinhos que a maternidade traz, né? Porque a gente não sabe, assim, aí a gente fica naquela querendo formar aquele caráter sempre para o bem, né? Sempre para o bem. E aí quando a gente escuta uma outra pessoa falando que a gente está fazendo certo. Está dando certo. Aí a gente fica muito assim, fala assim, ser mãe é bom. As dores e as delícias, né? As dores e as delícias. Tem muitas delícias no caminho também. E né? Tem as dores, mas tem as delícias também. E Gente, você quando acorda, a gente acorda, Oh. que a gente vê que a gente está sendo mãe pela primeira vez, a gente está vivendo pela primeira vez. Então, a gente está aprendendo, não é? Então, a gente não tem um guia, a gente não tem ali a fórmula e tudo, então a gente começa a ser menos agressivas e rudes e intolerantes com nós mesmas. Não é? Quando a gente entende isso, poxa, eu falhei com o filho, mas eu tô vivendo pela primeira vez também, né? Nasce um filho, nasce também uma mãe, né? Uma nova pessoa. Né? Exatamente. Bom, gente, se vocês falharam, não foi uma falha
enorme, não. Porque senão a gente ia estar vendo nos filhos de vocês, né? Foi a falha mediana que é aceitável, né? Aquela falha aceitável de Mas ser é porque humano. a gente tem uma autocobrança terrível, né? Em É, alguns o momentos. sentimento de culpa. O tempo A Em alguns culpa, momentos, né? A culpa nos acompanha. Nasce uma criança, nasce a culpa com a mãe. Né? Aí lá vem um menino e diz assim: Ô mãe, eu te amo tanto, a senhora é tão linda. Aí pronto, toda aquela chateação que a gente teve com o menino, que às vezes a gente quer mandar um menino ir para casa, sei lá de onde, passa bem ali, né? Com aquela coisa linda, assim, dizendo: Oh meu Deus, eu acho tão lindo quando o meu chega e diz assim: vai lá na minha cama, me dá um cheirinho e diz: Bom dia, mãe. Oh, é fofo. Se derrete. É, aí é a delícia, né, de ser mãe. Mas tem hora assim que dá vontade da gente dar cascudo, é. Mas só eu posso dar cascudo, ninguém mais. É muito engraçado isso. Mas é muito assim, porque a decisão de não ser mãe não implica e não tem nada a ver com a decisão de não gostar de crianças, né? Porque eu conheço Poliana e a Poliana é uma dedicação pelos sobrinhos, assim, e ela trabalha com criança. Especialista. E a forma como ela fala das crianças não é só de uma forma profissional, ela vem desse lugar que ela acabou de falar, que é do amor. Do amor. Então parece que as mulheres que não geram, que não vão fisicamente parir, né? Parece que elas são... não, muitas pessoas têm esse olhar e não gostam de criança, não quer... E não tem nada a ver, Poliana, não é verdade isso? Pelo menos o que eu percebo de ti. O meu assim. corpo não gerou, vou repetir por hora, né? Talvez nem, mas não gerou, mas o meu coração sim. Ai, que Né? O meu coração sim. Porque algumas crianças perguntam: tia, tu tem filho? Não, não tenho filho. Mas tem um monte. Mas eu te tenho. Mas eu sou tua filha, tia? É. Nesse momento aqui é minha filha, porque eu participo ali um pouco da criação daquela criança, eu participo um pouco do desenvolvimento cognitivo daquela criança, estou um pouco ali com aquela família. Às vezes sou convidada para festa de aniversário, né? Vejo acontecer também esses momentos, né, que são legais. Quando é convidado para a festa de aniversário é porque a coisa ficou séria. É bem, bem bacana. Então ali eu me sinto um pouco responsável por aquela pessoa, né? Enquanto está ali perto de mim, é isso que eu quero plantar, que seja um bom ser humano e que venha realizar coisas maravilhosas. Porque a gente precisa disso, a gente precisa que tenha cada vez pessoas mais que façam o bem. Eu espero que eu esteja criando para o bem. Vocês estão. Né? Vocês têm toda essa dedicação, vocês têm esse amor, têm as falhas, como eu já falei antes, né? Então, e eu acho interessante poder falar assim abertamente: não quero ter filho, não quero gerar. E ninguém me cobrar, porque realmente ninguém nunca me cobrou, salvo essa pessoa que queria ter um filho, né? Mas ninguém nunca me olhou diferente, ninguém nunca fez comigo eu nunca senti, Tá né? tudo bem, né? A ideia desse podcast é justamente essa, né? A gente poder falar sobre as mulheres que querem ou que não querem ser mães e que tá tudo certo, que tá tudo bem, porque a gente não precisa manter esse padrão de casou, quando é que vem o filho? Tem o filho, quando é que vai trazer o irmãozinho? Não é? Pra gente... Sem contar com a dor que isso pode causar. Exato. Porque às vezes o casal não pode, não consegue, até quer. Mas a cobrança é Mas aí a gigante. cobrança aí gera a culpa, a insatisfação, a dor, e a pessoa vai ali se adoecendo mesmo. Tem gente que adoece mesmo. Assim Sim, também tem. como tem casais que não querem, né? Que não querem. E Tem a casais que em sociedade conjunto cobra, mas não tem querem. casais que não querem. Aham. E tá tudo bem, não é não? Gente, o que eu acho muito interessante, a pessoa, ela quer muito ter um filho, mas o corpo dela não consegue gerar esse filho. E ela entra numa fila de adoção, ela vai em outro país, ela move céus e terras para ter aquele filho, né? É um amor que eu não consigo entender. É um amor que eu acho que ele ultrapassa. Só quem tem realmente esse instinto materno que consegue sentir. Né? Tantas mães que entram em filas de adoção e vai em laboratório, inseminação artificial,
E ali vê aquela mãe e a gente vê, nossa, aquela pessoa está muito realizada, porque realmente era o grande sonho da vida daquela pessoa. E aí a gente conhece pessoas da nossa infância que já falavam, o meu sonho é ser mãe, e hoje elas são mães e são realizadas. O meu sonho foi diferente e eu também estou realizada. Né? Não sei qual é o sonho de cada um de vocês, mas vocês, enquanto mães, são felizes. E falar dessa coisa de sonho me trouxe um outro ganchinho que a gente pode introduzir aqui, que é a respeito da gravidez não planejada. Sim. Né? Porque aí a gente se assusta com aquilo e de repente a gente assume uma responsabilidade que a gente não queria ou não estava preparada para ter. Mas aí se torna uma excelente mãe. Sim. Né? A Dani é isso, né? A Dani engravidou aos 15. Com 15 eu acho que ninguém estava planejando de ter um filho. Eu acho. Aos 33 também não foi planejado. Eu não fui muito boa de planejamento. E aí a gente, incrível assim, o poder da mulher De se reinventar. de se reinventar. Né? Sabe o que está tendo hoje? É uma gravidez? Vamos lá. Gente, e mulheres assim, que têm mais idade, né? Buscando também ser mães, né? Então, assim, eu acho que cada mulher em cada tempo, em cada momento, vai decidir por si se quer ter um filho, se não quer ter um filho, mas que seja responsável, né? Por aquela vida, que seja responsável. Ou com 15, ou com 40, mas que seja responsável por aquela pessoa, né? Que está crescendo ali. Meninas, muito obrigada. A gente chega naquela hora do... Porque a gente sabe que esse é um assunto que a gente se estenderia por horas, por dias. E eu quero muito agradecer, né, a presença de vocês aqui, porque eu acho que esse espaço, ele faz com que a gente também se reconheça, né? É muito legal esse momento. E aí eu vou abrir para as considerações finais. Ju, teu momento. Meu momento. Que gostoso foi falar desse tema aqui, porque a gente vive esse desafio todos os dias, né? A respeito da maternidade, como ser uma boa mãe, como lidar com a culpa, com as renúncias que a gente faz, e às vezes até a feminilidade que a gente vai deixando de lado um pouco. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, meninas, e eu espero que vocês aí que estão nos assistindo fiquem com a gente, que logo mais tem outros assuntos também muito interessantes. Eu quero agradecer primeiramente aqui a presença das meninas, da nossa querida Dani, da nossa querida Poli. Vocês são maravilhosos, muito obrigada. E é isso, gente, é um assunto bem bacana, né? A maternidade. Continuaremos aqui com nossas dúvidas, com nossas dores, Mas foi muito bom, sabe, estar aqui com vocês. Obrigada aí por esclarecer tanta coisa. Depois eu quero o seu telefone, por favor. Queremos, acho que todas nós queremos, né? Utilidade pública. Vamos lá, mães, Pauliana aqui, para nos ajudar. E é isso, gente. Que bom que vocês vieram, que vocês toparam aí esse desafio de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão delicado e tão gostoso, né? Então, Dani, muito obrigada pela tua presença. Eu queria que tu fizesse agora assim, as considerações finais. Na verdade, quem agradece sou eu, né? Porque eu acho que esse assunto é um assunto que a gente quer falar o tempo inteiro. É tanto que a gente liga para as nossas amigas para desabafar. Então, isso aqui é como se fosse um desabafo. É uma roda de conversa, mas é um desabafo, um podcast. Mas é um desabafo e eu tenho certeza que outras mulheres vão se identificar, outras não. E tudo bem, mas eu tenho certeza que vai alcançar mulheres que também se identificam com essa mesma pauta, que querem falar sobre isso, e que querem expor isso, que queriam conversar e às vezes elas nem têm oportunidade disso. Então, quem agradece sou eu pela escuta, pelo acolhimento, tá? E sucesso. Poliana, queria também te agradecer e pedir para que tu dê aí as tuas considerações finais. Eu estou honrada, realmente, em ter participado desse momento. Eu estou imensamente feliz por vocês, por participar desse projeto e que eu tenho certeza que vai vir muito mais, né? Não vai parar por aqui. E apenas vamos relaxar.
sendo mãe ou não sendo mãe, vamos só viver a vida com leveza. É isso que a gente precisa. Pois pronto, gente. Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Assim, vocês são demais, vocês são inspiradoras, vocês são necessárias. Muito obrigada. E é isso. A gente encerra aqui mais um episódio do podcast 40 Pode Mais. É.